Eulália aconselha Paulina a receber Osvaldo e colocá-lo em seu devido lugar. Carlos Daniel e Rodrigo apresentam Luciano a Serrano como testemunha de que Paola obrigou Paulina a usurpar sua identidade. Paulina confidencia a Eulália que, após ser abandonada por Osvaldo por um golpe do destino, acabou trabalhando na casa dele. Conta que ele pediu perdão arrependido, mas para ela esse arrependimento já não tem valor. Eulália insiste para que Paulina o receba para ter o prazer de mostrar que ele não tem mais controle sobre ela. Paulina decide conversar com Osvaldo apenas para que ele pare de importuná-la. Ao encontrá-lo, pede que ele seja breve. Serrano pede que Luciano compareça bem cedo ao julgamento, que será no dia seguinte. Luciano garante que podem confiar em sua palavra, pois não irá decepcioná-los. Osvaldo insiste em ser perdoado, reconhecendo ser o principal responsável por todas as desventuras de Paulina e admite sentir vergonha. Ele afirma que daria 10 anos de sua vida para obter o perdão dela e confessa que descobriu que não pode viver sem sua presença. Elvira faz skincare em Paola, enquanto ela planeja dormir cedo para amanhecer descansada, leve, bela e impactante para o julgamento. Elvira comenta que Paola é bonita mesmo sem maquiagem, e Paola responde que no dia seguinte sua irmã verá que com ela não se brinca e que iniciará o plano para manter Paulina muitos anos atrás das grades. Elvira diz que Paola está apenas cobrando pelo que Paulina fez, e Paola ressalta que, acima de tudo, está punindo a irmã por ter cobiçado seu marido e por não tê-la ajudado a voltar para a casa dos Brátios. Paola garante que Paulina ainda sonha em retornar à mansão e ficar com Carlos Daniel, continuando a usurpar seu lugar, mas afirma que irá destruí-la. Paulina grita exigindo que Osvaldo pare de dizer absurdos, mas ele insiste em ajudá-la e ela recusa. Osvaldo então suplica por seu perdão e, para aliviar sua consciência, Paulina o perdoa, mas deixa claro que não quer vê-lo novamente. Leandro conta a Abigail que vai se casar com Viviana, deixando-a adiante. Ele também revela que já avisou na fábrica que após o casamento irá morar com Viviana em outra cidade, mas que os patrões ofereceram outro trabalho onde quer que estejam. Convida Abigail para acompanhá-los. Piedade explica a Carlinhos que, embora o julgamento de sua mãe ocorra no dia seguinte, ela levará algum tempo para retornar para casa. Decepcionado, o menino pergunta o motivo e Piedade explica que ela ainda precisa resolver algumas pendências, além de o julgamento não acontecer em apenas um dia. Lisete pergunta se é verdade que Carlinhos vai defender a mãe e ele responde que sim, chamando a irmã de boba. Piedade explica que ele apenas irá depor e contar a verdade, que saiu de casa para procurá-la e que ninguém, nem mesmo sua mãe, sabia disso. Lisete provoca o irmão, dizendo que quando a mãe voltar, ele terá que retornar à escola e Piedade concorda. Ao sair, Lisete mostra a língua para o irmão, que sai correndo atrás dela. Abigail explica a Leandro que pretende permanecer onde está, afirmando que consegue se manter com o trabalho e a pensão. Além disso, pedirá a prima Luísa para morar com ela. Leandro admite sentir-se culpado por levar Viviana embora, mas Abigail insiste para que ele se case com Viviana e a faça feliz. Ela pergunta se ele está com Viviana por pena e Leandro admite que em parte sim, mas também por amor. Quando Osvaldo retorna para casa, Lourdes pergunta se ele esteve com Paulina. Leda comenta com Serrano que acha difícil ele vencer o julgamento de Paulina, mas Serrano afirma que sairá vitorioso, especialmente agora que conta com uma nova testemunha que irá contrariar tudo o que Paola disser contra Paulina. Leda se surpreende quando Serrano revela que se trata de Luciano Alcântara e diz que o conhece bem, afirmando que Luciano foi amante de Paola. Mesmo assim, Leda duvida que Luciano vá testemunhar a favor da usurpadora, mas Serrano garante que sim, ele afirma ter presenciado a usurpação e até defender Paulina no tribunal. Carlos Daniel chega em casa animado e conta às crianças que a mãe mandou muitos abraços e beijos. Enquanto elas se preparam para dormir, Piedade chama Carlos Daniel para conversar. Ele informa que surgiu uma testemunha de última hora que pode salvar Paulina. Piedade se surpreende ao saber que se trata de Luciano Alcântara. Leda pergunta a Serrano se Luciano está morando na cidade novamente, mas ele explica que Luciano veio apenas para o julgamento e está hospedado no Hotel Royal. Leda e Serrano brindam a esperança de que ele consiga a liberdade da usurpadora. Osvaldo admite a Lourdes que foi visitar Paulina e ela pergunta até quando ela continuará sendo uma sombra entre eles. Ele pede que Lourdes conquiste seu amor nem que seja um pouco, sem pressioná-lo. Lourdes percebe a tristeza de Osvaldo por causa de Paulina e ele confirma que está de fato abalado. Carlos Daniel explica a Piedade que Luciano está arrependido e prestará depoimento a favor de Paulina. Diz que seu testemunho terá o mesmo peso do diário que ela recusou a entregar, deixando Piedade aliviada.
Carlos Daniel lamenta que, mesmo sendo libertada, Paulina não voltará para casa enquanto Paola estiver viva. Piedade ressalta que o mais importante é que ela se livre da prisão, mas Carlos Daniel lamenta pelas crianças que aguardam ansiosos por seu retorno. Piedade afirma que sempre há alguma esperança, mas Carlos Daniel diz que para ele não há, e que nisso se assemelha a Verônica, que também não teve sorte no amor. Ele conta que ela terminou com Leandro e Piedade pergunta se ele realmente chegou a se interessar por ela. Carlos Daniel admite que foi algo passageiro e que Verônica não quer se envolver com um homem que tem 2 filhos, especialmente considerando os problemas de Carlinhos. Ele declara que de agora em diante irá se dedicar à avó, mas Piedade afirma que isso não é o suficiente. No entanto, Carlos Daniel se mostra resignado, reconhecendo que não se pode ter tudo na vida e se sente grato por ter sua avó e seus 2 filhos. Na manhã seguinte, Elvira informa a Paola que está tudo pronto para irem ao tribunal. Nesse momento, escutam alguém bater à porta e Paola avisa que se for Paulina, não a deixe entrar de forma alguma. Leda vai atrás de Luciano no hotel onde ele está hospedado. Na casa de Stephanie, Adelina se prepara para voltar à mansão, mas se surpreende ao atender uma ligação de Willy. Carlos Daniel visita Paola na clínica e pede que Elvira os deixe a sós. Paola pergunta o motivo da visita e ele diz que veio para fazê-la pensar, ressaltando que se ela continuar resistindo, acabará desmascarada diante de todos. Paola, no entanto, se mantém firme. Carlos Daniel revela que tem uma nova prova contra ela, algo que nem mesmo Paulina sabe. Luciano diz a Leda que se arrepende do passado e que decidiu testemunhar em favor de Paulina. Leda quer saber quanto ele vai receber, mas ele responde que não está fazendo isso por dinheiro. Desconfiada, Leda tenta convencê-lo a depor contra Paulina, mas Luciano afirma que Paola é a verdadeira culpada por tudo. Leda afirma que Paola é sem vergonha, mas Paulina é ainda pior. Diz que a usurpadora merece continuar presa e revela que Carlos Daniel acabou se apaixonando por ela. Luciano percebe que é esse o motivo da raiva e Leda confirma, acrescentando que também prestará depoimento no tribunal e que fará de tudo para que Paulina permaneça na prisão por muitos anos. Ela insiste em saber quanto ele recebeu, mas Luciano garante que mudou de atitude. Mesmo assim, Leda tenta suborná-lo, oferecendo 3 vezes mais para que ele se volte contra a usurpadora. Stephanie se recusa a atender a ligação de Willy, já que está cuidando do bebê. Furioso, ele exige ser atendido imediatamente, ameaçando não desligar. Stephanie então pega o telefone e desliga na cara dele. Ela diz a Adelina que Willy está enganado ao pensar que as coisas voltarão a ser como antes, pois agora sua prioridade é o filho. Adelina fica satisfeita com a postura de Stephanie. Stephanie garante que se Willy aparecer, dirá tudo o que ele merece ouvir sem medo. Paola acredita que Carlos Daniel está apenas tentando intimidá-la. Ele insiste para que ela não vá ao tribunal para evitar se humilhar publicamente, mas ela está decidida a enfrentar o que vier. Carlos Daniel adverte que ela ainda vai se arrepender, mas Paola afirma que isso não acontecerá. Ao se despedir, Paola o provoca mandando um beijo para que ele entregue as crianças. Mais tarde, na mansão, Carlos Daniel avisa a Piedade e a Adelina que Carlinhos será o primeiro a testemunhar e que Pedro trará de volta assim que possível. Piedade pede que leve a Paulina sua solidariedade e garante que fará o possível para trazê-la de volta com a ajuda da Virgem. Fantasiada de odalisca, Lisete pede ao irmão que dê um beijo na mãe e a lembre de trazer sua fantasia da Mulher Maravilha. No presídio, as detentas se despedem de Paulina, dizendo que sentirão sua falta e que acreditam em sua liberdade. Emiliana entrega um uniforme limpo para que Paulina possa se apresentar ao tribunal. Tamara pergunta se ela irá na viatura do presídio, mas Paulina explica que irá acompanhada pelo advogado. Tamara comenta que Serrano tem muito carinho por ela. Magnólia pergunta se ele é bonito, deixando Paulina um pouco sem jeito. Emiliana orienta Paulina a deixar suas coisas organizadas para o caso de ser libertada, mas Paulina lembra que no momento não tem para onde ir. Emiliana insiste para que ela se arrume, mas Paulina diz que não vê necessidade. Tamara comenta que a aparência pode influenciar os juízes e que por isso ela deveria se animar, afinal está indo lutar por sua liberdade. Mesmo assim, Paulina pensa que tanto pode ser condenada a passar muitos anos presa ou então sair livre para enfrentar a solidão que a acompanha. Carlinhos, Carlos Daniel e Pedro já estão no tribunal. Inquieto, o garoto pergunta se sua mãe voltará para casa assim que for libertada, mas Carlos Daniel hesita e não sabe o que responder. Magnólia comenta sobre a aparência de Paulina, dizendo que ela está muito bonita, e Tamara observa que não é à toa que o diretor vive atrás dela. Paulina diz que ele tem a tratado com respeito, mas Tamara alerta que ele só está esperando uma chance para se aproveitar. Emiliana chega e avisa que o advogado já está aguardando.
Olinda, Magnólia e Tamara se despedem de Paulina, desejando-lhe boa sorte no julgamento. Antes de sair, Paulina pede a Serrano que não comprometa Paola ao defendê-la e deixa claro que, se perceber que ele prejudicou sua irmã, abrirá mão da própria defesa. Carlos Daniel tenta explicar a Carlinhos que a mãe poderá voltar para casa, mas ressalta que é uma questão pendente. Logo depois, ele se afasta e Carlinhos, curioso, pergunta a Pedro qual é esse problema, deixando-o desconcertado. Enquanto isso, Patrícia se surpreende ao saber que Stephanie desligou na cara de Willy por estar cuidando do bebê. Stephanie confirma que mudou muito em relação ao marido e pergunta por que Patrícia está tão bem arrumada. Patrícia lembra que naquele dia acontece o julgamento de Paulina. Stephanie revela que não sente mais rancor e que hoje enxerga as coisas de maneira diferente. Patrícia comenta que são muito gratas a Paulina e revela que Paola também estará presente no tribunal. Stephanie pergunta se Paola já se recuperou e Patrícia explica que ainda não, mas mesmo assim comparecerá em uma cadeira de rodas. Ela fica surpresa ao saber que Paola pretende acusar Paulina. Pedro tenta explicar a Carlinhos que não sabe ao certo qual é o problema da mãe e o garoto diz que gostaria de vê-la. Carlos Daniel retorna e informa que o menino será ouvido em instantes. Logo após, um funcionário do tribunal comunica que Carlinhos prestará depoimento em uma sala reservada com a presença do juiz, da promotora e do Dr. Montesinos. Carlos Daniel se opõe à presença do advogado, indignado, mas é orientado a encaminhar sua reclamação à corte. Patrícia esclarece a Stephanie que Paola quer acusar Paulina de tê-la coagido e forçado a ocupar seu lugar na casa dos Brátios. Stephanie comenta que as duas irmãs estão se enfrentando como feras, mas Patrícia ressalta que Paulina não está atacando Paola nem pretende se defender. Nesse momento, Stephanie olha pela janela e vê Willy chegando. Piedade e Adelina decidem ir ao tribunal para apoiar Paulina nesse momento difícil. Com a chegada da promotora de Montesinos, Carlos Daniel contesta sua participação, mas o juiz informa que a defesa também tem direito a questionar e pede que ele aguarde do lado de fora. Carlos Daniel adverte que caso seu filho sofra algum abalo, levará a queixa ao Tribunal Superior. O juiz, por sua vez, informa que há um médico disponível. Antes de sair, Carlos Daniel encoraja o filho, dizendo que aquelas pessoas também são pais e saberão respeitar seus limites. Carlinhos afirma que não tem medo e o pai pede que ele só saia dali junto com ele. O menino então se depara com todos aqueles rostos desconhecidos. Willy chega em casa reclamando da falta de atenção por parte da esposa, enquanto Stephanie pede que Patrícia permaneça ali como testemunha do que ela pretende dizer. Patrícia lembra que precisa sair para acompanhar o julgamento de Paulina, mas Willy afirma que não há motivo, pois Paola vai incriminá-la e Paulina será condenada. Stephanie pergunta se ele já esteve com Paola, mas ele garante que não, apenas se informou sobre o caso e questiona por que ela não atendeu sua ligação. No tribunal, a promotora inicia o interrogatório de Carlinhos, que descreve como fez para fugir de casa em busca da mãe. Stephanie deixa claro a Willy que agora seu filho é sua prioridade e o acusa de tê-la abandonado quando ela mais precisava por medo de apanhar. Willy responde que poderia ter sido espancado ou até preso por matar alguém e admite que tem passado dificuldades financeiras. Stephanie menciona o dinheiro que Rodrigo enviou, mas Willy reclama que foi pouco e acabou rapidamente. Ela avisa que se ele está atrás de dinheiro, ela não tem para dar. Willy então decide ir ao banco com a procuração que ela lhe deu, mas Stephanie informa que revogou o documento. Enfurecido, ele pergunta se foram os irmãos dela que a influenciaram, mas ela garante que a decisão foi exclusivamente sua. Patrícia decide sair e Willy diz que irá com ela ao tribunal para testemunhar em favor de Paola. Stephanie afirma que seus irmãos impedirão isso, mas Willy revela que pretende pedir uma grande quantia para desistir do depoimento. Ela ameaça entrar com o divórcio e Willy exige $200.000 para não testemunhar. Stephanie retruca que, se for necessário, irá ao tribunal fazer um escândalo, denunciando ele e a sem-vergonha com quem teve um caso. Willy, no entanto, não se abala. Enquanto isso, Serrano deixa Paulina em uma sala à espera do julgamento. Carlinhos continua narrando como fugiu de casa, sofreu um acidente ao cair de um barranco e perdeu a memória após bater a cabeça. Serrano fica indignado ao descobrir por Carlos Daniel que Carlinhos está sendo interrogado sem sua presença. A promotora pressiona Carlinhos para que diga que sua mãe sabia da fuga, mas Carlinhos garante que ela não fazia ideia de onde ele estava. Ela ainda sugere que os responsáveis por resgatá-lo eram cúmplices de Paulina em um plano de sequestro, mas Carlinhos nega, dizendo que ninguém o sequestrou. Serrano chega a tempo e protesta pelo fato de Carlinhos estar sendo interrogado sem ele e pelo tom manipulador das perguntas da promotora. Enquanto isso, Patrícia pede que Willy pense no bebê e Stephanie comenta que Willy sequer perguntou pela criança. Willy alega que um homem só tem filhos quando deseja, mas Stephanie o chama de canalha e declara que o filho é só dela.
Ele diz para ela ficar com a criança e insiste nos 200 mil para não depor a favor de Paola. Willie se recusa a sair de casa e pede que Patrícia telefone para os Bratius, avisando que quer o dinheiro para não prestar depoimento contra a usurpadora. Patrícia se recusa, mas Stephanie sugere que ela avise seus irmãos sobre as intenções de Willie e diz que irá ao tribunal declarar que seu marido teve um caso com Paola, alertando que Carlos Daniel pode perder o controle ao descobrir. O aviso deixa Willie apreensivo quanto à possível reação de Carlos Daniel. Serrano alega que Montesinos não tem autoridade para interrogar Carlinhos e solicita que o depoimento seja encerrado, já que o menino relatou tudo o que sabia sobre a fuga. O juiz concorda, reconhecendo que o garoto já forneceu informações suficientes. Willie desafia Stephanie a contar toda a verdade, mas ela, decidida, pede que Patrícia ligue para seus irmãos. Willie pega o telefone e exige que Stephanie devolva a procuração, mas ela se recusa. Ele então percebe que ela definitivamente se voltou contra ele. Patrícia anuncia que está indo embora e Stephanie pede que ela esqueça de tudo o que ouviu, acreditando que Willie não insistirá no dinheiro. Willie tenta propor uma conversa, mas Stephanie afirma que precisa cuidar do filho. Ele a corrige dizendo que a criança é dos dois, mas ela responde que por enquanto o filho é só dela. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercam Carlinhos e Carlos Daniel pede que Pedro leve o menino para casa. Carlinhos insiste em ver a mãe, mas o pai promete que em breve ele voltará a vê-la. Serrano relata a Carlos Daniel que chegou a tempo de interromper as perguntas abusivas dirigidas ao menino e Carlos Daniel agradece. Serrano comenta que Montesinos saiu com a cara no chão. Carlos Daniel, confuso, pergunta por que o advogado que representa a família está do lado de Paola. Serrano explica que advogados não podem escolher lados e revela que Paulina já está na sala das testemunhas. Paola chega ao tribunal elegantemente vestida, conduzida por Elvira em sua cadeira de rodas, e avisa a Carlos Daniel que pretende deixar sua adorada usurpadora atrás das grades.